Olá, amigos. Nós estamos começando mais um Pode Falar Dori. É um podcast produzido pelo Jornal Diário de Mogi e está sendo gravado na RTV Filmes aqui em César de Souza, do nosso Theo Magalhães. Né? Um abraço para o Theo, que recebe a gente aqui também nessa parceria com o Jornal Diário de Mogi. E, Dori, tudo bem? Eu vou bem. Ô, produção, qual é a câmera que eu olho? Ali, ó, tem 8 câmeras aqui, então a gente se confunde. Ó, nós estamos melhorando aqui, você viu? A RTV está nos entregando agora canecas, quer dizer, para depois devolve. Nós não leva embora, não pode levar embora, mas já temos canecas. Tá. E agradecer ao Theo, né, pela paciência que ele tem com a gente, né? Coitado. Sempre lembrar dessa parceria, né? O Diário de Mogi. Então é pessoa dedicada. Sofre com a gente, mas ele gosta da gente. Né? E dá toques, né? Isso é que é legal, né? Conversa com a gente. E o Pode Falar Dori, só para lembrar aí quem está acompanhando pela primeira vez, ele é um podcast, assim, curtinho, com informações sobre a relação do direito do consumidor, né, Dori? E do fornecedor. E que a gente busca aí contar alguns casos, né, da trajetória da carreira do Dori, que tem aí mais de, sei lá, 5 anos, 10 anos. Tá bom. Fala quanto? 35 pelo menos. 35 anos. Nessa área. É. E são casos que aconteceram, alguns deles aqui em Mogi das Cruzes, né, Dori? Foi. No Mato Grosso, Goiás, o Pará, o Acre, Maceió, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E que acaba sendo muito semelhante a outros problemas que o consumidor, em geral, ele também acaba sendo vítima, né? Vítima ou não, né? E a ideia é essa mesmo, orientar o consumidor e também o fornecedor, e sempre assim, apresentando aí o desfecho desses casos, né? E também a coisa que é bacana, que é engraçada, mas de uma maneira, claro, respeitosa, né, Dori? Claro, nada pornográfico, tudo é real, tudo é verdadeiro, tudo é comprovado com processo, documento, porque nós não vamos poder mentir em rede nacional. Então, claro. Nós temos que contar as verdades. Então, a ideia é orientar comerciante, empresário, empreendedor e o consumidor. Os dois têm direito, mas os dois também têm deveres. E esse programa, ele tem um novo programa toda terça-feira, e é só acessar, né, o site do Diário de Mogi, o YouTube também do Diário de Mogi, vamos lá. E hoje nós vamos conversar com um convidado, Dori, é isso? Pois é, menino, hoje nós temos a grata satisfação com um convidado especial. Eu não sei se vocês conhecem, pouca gente acho que conhece, né, esse moço. Não, muita gente conhece, né? Conhece. Então, eu acho que não conhece, você acha que conhece? Depois a gente faz uma pesquisa, né? Opa, pesquisa nós não estamos podendo fazer. Verdade, até dia 30, né? Melhor não, até dia 30 de outubro, elas né? não estão dando muito certo. Esquece pesquisa, ó, só furaram as pesquisas, então esquece, a nossa não é furada não. Se apresenta? Vamos lá, eu quero fazer uma apresentação muito especial, um grande amigo do coração, amigo de viagem, amigo de trabalho, olha, amigo assim de atividades há muitos anos. E ele é muito inteligente, ele é muito objetivo, ele é muito organizado, ele é o cara que, se você quiser viajar um dia, viaja com ele, porque ele sabe tudo o que pode acontecer e ele prevê e ele resolve. Então, é o cara organizado. Por favor, quero convidar o doutor Deodato Rodrigues Leite para participar. Ele nem sabia que ele ia participar, mas ele já vai participar aqui do nosso podcast. Ô, produção, é essa câmera aqui, olha? Tem 8 câmeras, então você... Fala com aquela. Nada como ter um amigo, né? Que ele faz a apresentação assim, além do que é. Realmente. Além do script. Não, amiga é amiga. Se é para exagerar, a gente exagera também. Mas estamos aí. E você, Deodato, você que trabalhou já comigo há muitos anos, né, em várias áreas, né? Prefeitura, universidades. E, aliás, eu tenho um caso curioso. Ele disse que não foi ele. Eu acho que foi. A Ieda também acha que foi. Mas ele é muito sério, muito competente. E ele organiza, e muito organizado, como eu já falei. E ele sempre organiza semanas jurídicas, ele organiza encerramento de curso, tudo que é de grande evento na Universidade Brás Cubas, quando nós trabalhamos, ele organizou. E trazia várias personalidades, até ministro do Estado ele trazia. Hoje eu não vou nem falar o nome dele, porque melhor não. Melhor não, porque o momento não é adequado. E levamos um público
o Deodato reuniu acho que uns 700, 800 alunos no Senforp. Estava lotado uma semana jurídica. Isso, a gente fazia... 50 anos fizemos da universidade, né? Que então era universidade. E nós fazíamos a semana jurídica, que tinha por objetivo, além muros, né? Tirar o aluno do ambiente acadêmico e fazer com que ele tivesse acesso às informações de uma forma mais próxima, fatos novos. E o Dori era aquele cara que a gente tinha prazer em levar, porque além dele passar essa gama de conhecimentos que ele adquiriu ao longo de quase 173 anos que ele tem de... 173, brincadeira, eu ia falar 171, mas não é. Mas o conhecimento que ele tem, e ele passa de uma forma simples. E não tem essa cadeira de direito do consumidor nas faculdades. Então a gente aproveitava a semana jurídica para passar essas informações. E ele passava de uma forma tranquila, engraçada, todo mundo gostava. E era aquela coisa, quando você ia planejar a semana jurídica do próximo ano, você já tinha que deixar o pessoal... Então, mas não pode colocar ali 2 dias, não, mas fica complicado, não dá. Mas sempre foi muito bom, foi um prazer. É um querido sucesso, também. Né? Muito bom. E a gente gostava porque o aluno em si... ele prestava atenção. Porque a universidade ela tem que ser, além de ser o celeiro aí, né, o órgão que vai fomentar a informação, que vai despertar a curiosidade, a integração com o mundo real, ela tem que ser uma coisa divertida, alegre, porque senão é tudo na vida assim. Quando você adquire o conhecimento, conhece uma pessoa naquela coisa, né, engessada, fechada, pouco você absorve disso, né? Eu acho que a universidade, quanto mais ela se abre, né, e aí dá a possibilidade de conhecer outras pessoas, porque tem o professor, mas tem uma pessoa de fora que atua de uma forma diferente, isso daí, nossa, alavanca, cresce. E o aluno, coitado, ele viaja, ele trabalha, ele acorda cedo e chegar à noite, se for maçante, se for cansativa a aula, ele vai dormir. Vê um rosto novo ele já presta... E um rosto novo engraçado, né? A vantagem, parece que nós estamos trocando aqui elogios, mas não é essa a finalidade. Mas a vantagem do Dori é, por quê? Primeiro que ele tem muito conhecimento, então ele tem muita teoria, ele é muito técnico naquilo que ele faz. E ao mesmo tempo, porque já foi professor, então ele sabe, porque eu já me deparei ao longo desses mais de 2 décadas aí na condição de professor de nível universitário, que você encontra pessoas que sabem muito, mas não conseguem transmitir. Não é? Lecionar contato, é uma arte. Né? E ele consegue juntar as duas coisas. Ele é muito técnico, sabe muito, tem muita formação, sabe, conhece, e ao mesmo tempo tem didática. Então, e aí, é engraçado, já viu, né? É mamão com mel, né? Aí fica fácil. A molecada adorava. Aí né? adorava. Mas qual que é o caso que você falou? Vamos lá. Não tem nada a ver com o Deodato, mas nós estávamos no Senforp, você imagina, eu estava lá dentro do camarim, com todo o atendimento, né? E quando você tem o hino nacional, né? Tinha abertura, todo com camiseta de 50 anos da Universidade de Brás Cubas, que estava seríssimo. Meu pai, coincidentemente, foi o que fundou o Liceu Brás Cubas, que virou a Universidade de Brás Cubas. Então, para mim, era um momento muito importante. E daqui a pouco abrem-se as cortinas e você sai naquele palco do Senforp, quem já foi deve saber o que eu estou falando. Auditório lotado, sem aluno sentado no chão, no corredor. São 600 e poucos lugares muito. Ali, né? Mas tinha muita gente, porque era semana, e juntou até outras áreas, publicidade. Então, foi uma emoção muito grande. Eu lá. Tá bom, e aí nós vamos começar a falar, eu tinha feito com o pendrive, já estava lá na cabine, no meu pendrive, quando eu olhei na primeira fila, que eu já tinha separado meus casos, eu olhei na primeira fila, a coordenadora do curso, a mãe da coordenadora, a avó da coordenadora, o bispo, estava todo mundo o reitor, só gente séria. Eu falei, fudeu isso aqui. Porque eu sabia o que estava no pendrive. Seus casos. Eu sabia, gente, como é que eu vou falar isso para essas senhoras de idade, né? Mas, comecei assim, boa noite, já vou pedir, eu não lembro o nome da coordenadora, mas eu gostava muito dela. Falei, já vou pedindo desculpa para a senhora, ela não sabe nem porque eu estou pedindo desculpa, mas já vou pedir desculpa pelo que eu vou apresentar. Eu não sabia que a senhora viria aqui, mas já estamos aí. Tudo bem, então vamos começar. E aí tem um microfone lá, que era do tipo do Roberto Carlos, era assim, sabe? Né? E eu estou lá no palco, só eu lá em cima. E aí, Leozinho, presta atenção.
Aí eu tô falando e aquele microfone, ele começou, ele ia abaixando sozinho. Ele ia descendo. E eu comecei a ver, e aí eu comecei a dar palestra e eu fui abaixando, o microfone abaixando. E eu levantei de novo aquele negócio, que nem o Roberto faz. Eu falei, deve resolver isso aqui, né? E continuando a falar, e aquele negócio abaixar, eu falei, putz, se alguém fez isso aí de sacanagem comigo. Eu falei, era técnica, né? Ô, técnico, dá um Viagra aqui pro microfone. Isso quando eu comecei a palestra. Aí a turma já esculhambou, já deu risada, já virou uma zona, então continuamos. Nada que um aperto resolveu, e aí o microfone ficou ereto. Ficou duro. Ficou duro. Acabou. Não sei o que aconteceu com o microfone, mas ficou duro. Pronto. Aí deu certo. Deu certo. Ô, Dori, Dia das Crianças é amanhã, Opa. né? Dia 12, né? E o doutor Deodato tá aqui. E a gente pensou de conversar sobre esses alertas aí de que brinquedos, né? O que ofertar nesse dia, É né? um presente, você não Que é um pode dar um presente. problema. É. Esse pessoal, olha, nada contra o ambulante, o marreteiro, o clandestino, nada contra. Mas comprem vocês para revender produtos de melhor qualidade, porque se é maquiagem e ela é adulterada, ela é fraudada, falsificada, as crianças vão passar no rosto. Aquilo, nós tivemos casos que deu mancha, deu erupção cutânea, deu alergia, tivemos casos de lápis de cor, e às vezes as crianças pequenas põem na boca, aquilo era tóxico. Tivemos casos de brinquedos que quebravam, soltavam peças pontiagudas que cortaram, quer dizer, tudo isso é um problema sério. Então, não adianta você querer, eu vou economizar, vou comprar mais barato. Você não vai ter garantia, você não vai ter assistência técnica, você não vai nem achar mais o ambulante clandestino, que ele vai embora. Como é que você vai fazer com aquele presente? Vai dar para uma criança? E o doutor Deodato tem história sobre isso aí também. Não, tem que tomar cuidado realmente. E eu agora, você vê como as coisas são tanto tempo, né? Que eu sou delegado de polícia aposentado, sou advogado atualmente, estou aprendendo, né? Voltando a advogar depois de mais de 20 e tantos anos. E agora me fez lembrar, quando você falou de comprar uma coisa assim num ambulante e tal, e eu me lembro que uma das primeiras ocorrências que eu atendi em Mogi foi um caso quase que ligado a isso. Uma mãe comprou num ambulante uma arminha com esferas e deu para o filho. E o filho chamou o vizinho e foram os dois, né, foram brincar. E em dado momento lá, essa arma disparou, uma arma de pressão, de chumbinho. E pasme, aquela esfera entrou nesse cantinho do olho do menino. Um menino de 11 e um de 12. E foi um caso muito chocante, porque não tem nada a ver com a relação de consumo, é óbvio, né? Em tese tem, porque na verdade comprou, né? nem poderia ter sido. Mas naquela época ainda não tinha lei, não tinha o Estatuto de Desarmamento, era uma outra lei, era a 9437, de 97. Pois bem, mas de qualquer forma, essa criança foi socorrida, porque estava sangrando no olhinho, o menininho, e acabou falecendo 2 dias depois. Olha que coisa tristeza. louca. Né? E na época que podia se comercializar, hoje já não pode mais, mas de qualquer forma, é a preocupação em comprar. Então, não é só com a qualidade, mas o tipo. Que brinquedo eu vou pôr na mão de uma criança. Exatamente. Aí o Dori foi perfeito. A gente às vezes fazia aqui junto com a prefeitura diversas operações e aprendia absolutamente coisas que você olhava, ela tinha uma descrição enquanto produto, mas na verdade ela é outro produto. E é o risco, você pode realmente intoxicar uma criança, você pode causar lesões, você pode causar uma série de complicações que a criança não tem conhecimento, mas o pai foi negligente. E o fornecedor do produto, que seria o responsável, ele desaparece. Some. Ele é abduzido. Depois você não ele encontra vai para mais. outro planeta. Ele vai para outro planeta. É um risco mesmo, sem dúvida nenhuma. E é interessante porque hoje os produtos mais baratos, tal, eles também estão em lojas, né? E aí, Dori? Aí, quer dizer, de quem que é a responsabilidade? Me conta isso. No Porque código... assim, hoje a gente vê assim, a quantidade de fornecedores que existem é muita coisa, né? Mas sempre estará lá o seguinte, o que diz a lei. Se tiver identificação de quem fabricou, é o fabricante. Se não estiver escrito, definido, né, claro, é quem está vendendo. Quem vende. E também tem um outro artigo, que é o 25, diz que todos aqueles que participam daquela cadeia de relação de consumo são responsáveis. Então, quem fabricou, quem vendeu, quem entregou, quem fez isso, o dono da lojinha. Então, não é R$1,99, igual tivemos vários casos, eu não dou nota, é R$1,99.
Como? Não existe. É a Lei 8.137, a lei federal, a lei de sonegação tributária, a lei do imposto de renda. Vai preso. Você tem que dar nota. Ah, mas é caro para dar nota. Ué, mas, meu amigo, você que escolheu. Faz parte da sua atividade. Não tem jeito, né? Você que faz. Ô, Dori, aí não tem nada a ver esse assunto, né? Mas, nossa, já estão olhando ali o nosso horário, quer que a gente né? já vai embora. Mas, então, doutor Deodato vai continuar? Então, Vai. no próximo programa Semana que vem eu continuar. passo na casa dele e eu trago ele. Traz ele. Só para pegar como gancho isso que o doutor Deodato falou, essa coisa dos petiscos dos animais que morreram, né? Esse foi um caso que a gente pode até explorar um outro dia. Mas o que acontece que a gente está vendo, né? Que na composição que o camarada, que era fabricante, né, comprou para utilizar, é que havia uma contaminação. Quer dizer, essa questão ela é muito delicada, né? Vamos deixar para a próxima semana e vamos mas também tem isso juntar a ver, né? Que é quem faz, a cerveja né? Que às também. vezes não sabe o que ela está comprando, né? Você lembra da cerveja? É o mesmo produto. Mesmo produto. E chamar atenção para esse tipo de coisa. Eu que tenho pet, tenho o meu Zequinha lá, que é o nosso filhinho mais novo. Terror. Que é o terror né, das currutelas, agora Pantanal, aquela coisa toda. Mas é o pessoal que vende produtos, vende a ração de forma... Eles fazem... fracionada, exata, né? E aí eles misturam um monte de coisa, e aí passa para um tipo de cachorro que é diferente do outro. Isso também é um risco. E aí você falou de cerveja. Eu lembro que quando fui delegado de Itaquá também, você pegava uma determinada cerveja, que tem um nome bastante importante, não vou ficar citando aqui, todo mundo conhece, é a número 1, aquela coisa toda. Pois bem, e aí o que acontece? Ele pegava uma cerveja que vinha do Rio, mais barata, e ele tirava o rótulo, trocava a tampa, e fazia a troca. Eu lembro desse caso. Só que o mais interessante é que ele fazia isso com toda a limpeza, toda a higiene, uma coisa assustadora, não é? E nós surpreendemos todo mundo fazendo esse tipo de coisa. Todos foram presos na época. Eu me lembro. Mas é uma coisa louca, você vê. E aí o cidadão compra uma cerveja de marca, importante. Sim. Primeiro que a qualidade não é a mesma, mas o envasamento, foi tudo feito de maneira sem higiene nenhuma, sem cuidado nenhum, tampas enferrujadas. Era uma coisa de louco. Aí qual foi o argumento dele? Doutor, depois que o cidadão tá na balada, toma 2, 3 dessas, ele nem sabe o que ele tá bebendo mais, não faz essa mal. foi a defesa dele? Mas não convence, né, doutor? Não tem E jeito. para encerrar, cuidado você que está no trânsito, no congestionamento, vai comprar aquelas águas. Nós tivemos, né? Você lembra disso? Vários casos que eles pegam em vazamento na casa dele, com torneira ali, e vai pondo na Coloca mangueira, tampa e vende. Vende e fecha lá e vai lá E aí no essa isopor. observação, né? Olhar se está lacrado. Você vai ter uma doutor diarreia Donato falou no uma coisa, congestionamento. né? Sabe por que tá O passando doutor mal? Leonardo falou até a própria a tampinha enferrujada, Tudo. o consumidor tem que estar Tem que se atento atentar, também a esses pequenos Não é detalhes. fácil, né? não. O cara sai com aquele isopor, você está no congestionamento num dia de sol e vai comprar água. O carro não anda e você começa a ter diarreia. E aí? Como é que faz? Pois é. Ao não terror. dá. Ao terror. Não compra essas coisas desse jeito. Ande com a sua água. Não tenho nada contra essa turma, mas eu estou dizendo, alerta, tá? É isso daí. Semana que vem tem mais? Tem. Então eu tá bom. venho a semana que vem. Você vem. Vamos convidar o doutor. Vamos. Ele foi bem hoje? Pô, sensacional. Então tá bom. Então tá Sensacional. aprovado. Semana que Então vem até volta. semana que vem. agradeço, Até mais. obrigado.